Olá, estudantes e professores. Eu sou a Daiana Ferreira e você está no canal Resumo Pedagógico. Nesse vídeo, eu trago o resumo do livro Avaliar para Conhecer, Examinar para Excluir, de Álvares Mendes. Então, sem demora, vamos para os nossos estudos. Avaliar para conhecer. O autor diferencia avaliação de exame. Avaliar significa compreender o processo de aprendizagem, ajudando o professor e aluno a identificar dificuldades e avanços. A avaliação deve ser contínua, processual e dialógica, não limitada a provas pontuais. A função principal é formativa, permitindo ao professor reorganizar a prática pedagógica. Examinar para excluir. O exame, na tradição escolar, tem papel de classificação, punição e exclusão. Ele legitima desigualdades sociais, reforçando quem já tem melhores condições. Gera medo, competição e ansiedade, em vez de aprendizagem significativa. O autor critica o uso de notas como instrumento de poder e controle. Funções da avaliação. A avaliação pode ter três funções principais. Primeira, diagnóstica, identificar conhecimentos prévios e dificuldades. A segunda, ser formativa, acompanhar e ajustar o ensino durante o processo. E a terceira deve ser somativa, registrar resultados finais. O problema é que a escola privilegia apenas a função somativa, excludente, esquecendo as outras. O autor defende o equilíbrio com centralidade na formativa. Avaliação como investigação. Avaliar é investigar a aprendizagem, como um pesquisador observa e interpreta dados. Exige instrumentos diversificados, observação, portfólios, projetos, autoavaliação, não apenas provas. O professor deve assumir postura reflexiva, coletando evidências de aprendizagem em vez de se limitar a medir notas. A ética da avaliação. Avaliar é um ato ético e político. A justiça não é dar a mesma prova para todos, mas considerar as diferenças individuais. O autor critica a visão burocrática, que reduz a avaliação a números. A avaliação ética respeita a dignidade do aluno e valoriza seu percurso de aprendizagem. O papel do erro. O erro não deve ser visto como fracasso, mas como parte do processo de aprender. Cada erro traz pistas sobre o raciocínio do aluno. Corrigir não é apenas apontar o erro, mas interpretar e orientar para as novas tentativas. O erro é um momento pedagógico rico. Avaliação inclusiva. A avaliação deve incluir, não excluir. O professor precisa criar situações em que todos os alunos possam demonstrar o que sabem, cada um à sua maneira. O autor defende estratégias como trabalhos colaborativos, múltiplas linguagens, registros contínuos. Avaliar para incluir é valorizar a diversidade. Superando a cultura do exame. Para mudar, é preciso romper com a tradição punitiva da prova. A escola deve formar cidadãos críticos, e isso só acontece com uma avaliação que estimule autonomia, reflexão e participação. Álvares encerra defendendo que a avaliação seja vista como prática pedagógica transformadora e não como ritual de exclusão. Síntese desse livro. Palavras-chave: avaliar, investigar, compreender e incluir. Examinar, classificar, excluir e legitimar desigualdades. O professor é chamado a assumir uma prática avaliativa ética, formativa, diagnóstica e inclusiva, superando a cultura da prova tradicional. Vamos agora para as nossas questões? Questão 1. Sobre os objetivos da avaliação, segundo Álvares Mendes, é correto afirmar que: letra A. Avaliar tem como objetivo principal classificar os alunos em níveis de rendimento. Letra B. A avaliação deve ser vista como investigação para compreender o processo de aprendizagem. Letra C.
A avaliação é um procedimento burocrático para preencher notas e registros oficiais. E letra D, avaliar é sinônimo de aplicar provas escritas ao final do período letivo. Vamos pensar? Se você disse resposta B, você acertou. Para Álvares, avaliar é investigar para conhecer, permitindo ao professor entender como o aluno aprende e ajudá-lo a avançar. As opções A, C e D refletem a lógica do exame, que ele critica por ser excludente. Questão 2. Em relação ao papel do erro na avaliação, pode-se afirmar que: alternativa A, o erro deve ser eliminado, pois atrapalha a aprendizagem. Alternativa B, o erro indica apenas incapacidade do aluno em aprender. Alternativa C, o erro deve ser interpretado como parte natural do processo de aprendizagem. Alternativa D, o erro deve ser punido com notas baixas para estimular o esforço. Vamos pensar. A alternativa correta é a letra C. O erro, para o autor, é uma fonte de informação sobre como o aluno pensa. Ele deve ser visto como um momento pedagógico e não como fracasso. Questão 3. A principal diferença entre avaliação e exame, segundo o livro, está no fato de que: letra A, ambos têm a mesma função, mas são aplicados em momentos diferentes. Letra B, a avaliação foca no processo de aprendizagem, enquanto o exame prioriza a classificação. Letra C, a avaliação é subjetiva e exame é objetivo. Letra D, a avaliação serve para medir e exame para corrigir. Vamos dar uma pensadinha. Alternativa B. A avaliação busca compreender e incluir, enquanto o exame busca selecionar e excluir. Essa é a distinção central da obra. Chegamos ao final do resumo do livro Avaliar para Conhecer, Examinar para Excluir, de Álvares Mendes. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, porque aqui no Resumo Pedagógico os resumos são claros e a aprendizagem é garantida. Até o próximo vídeo!